Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa de acolhida, e que na noite de hoje possamos encontrar tudo aquilo que aqui nos dispusemos e viemos buscar. Muito nos alegra saber que a nossa casa, mais uma vez, mesmo que atendendo as orientações, com o nosso efetivo de capacidade reduzida, e sabendo que todos os nossos irmãos aqui encarnados atendem a todas a nossa capacidade, mas também, com certeza, os nossos irmãos desencarnados que nessa casa aqui buscam atendimento, acolhida, e que então estejamos todos preparados, esquecendo todo aquelas turbulências. Procuremos nesse momento nos colocarmos de uma forma bem confortável em nossas cadeiras. Convido aos irmãos para que cerrem os olhos, procurem respirar profundamente, e que a partir desse momento busquemos nos conectar com o alto, agradecendo desde já a espiritualidade amiga que se faz presente na nossa casa, sob a supervisão de todos os nossos mentores, Benedito Camargo, Frederico Rola e Maria Júlia, com a presença do nosso Mestre Jesus e toda a sua falange de espíritos de luz. Pedindo para que, neste momento, todas as energias benéficas possam estar concentradas e emanadas para a nossa irmã Aline, que daqui a pouco nos trará o estudo na noite de hoje. E desta forma, com os nossos corações cheios de alegria, oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e a quem nos tem ofendido. E jamais nos deixeis cairmos em novas tentações, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E com os nossos corações alegres, nós convidamos a nossa amada irmã Aline, que nos trará o tema de hoje: pressentimento e influência dos espíritos. Uma boa palestra. Boa noite a todos. Bem-vindos, meus queridos irmãos, nessa casa de luz, de amor. Que a gente possa agora, nesses próximos minutos, refletir sobre um tema que eu considero um dos mais fascinantes do Espiritismo, que é a influenciação dos espíritos nas nossas vidas, em que nós vamos ver lá mais para o final da nossa conversa, que o pressentimento é uma das formas, apenas uma das formas, nas quais essa influenciação pode ser manifestada. A gente não tem noção do quanto e da intensidade, da frequência com a qual nós somos influenciados e que nós influenciamos, porque assim como nós recebemos, nós damos, assim como nós captamos, nós também emitimos. Só que qual que é a diferença? É que a gente não vê, né? A maioria de nós não somos médiums ostensivos e não temos essa noção
exata de quando, em que momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, nós recebemos essa influência. Mas é algo que, mesmo nós espíritas, tendo essa concepção de que o corpo material, mesmo após a sua desmaterialização, a nossa mente, o nosso princípio inteligente continua vivo. O princípio inteligente continua vivo em forma do espírito desencarnado e que, embora esteja agora não mais nesse mundo, aqui onde nós nos encontramos, material, continua assim, nos influenciando. É uma troca assim, recíproca. É de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Todo mundo se influencia. Por quê? Porque estamos todos mergulhados nessa psicosfera que é única. Chico Xavier, em alguns dos comunicados que ele recebeu ali na década de 50, nos trouxe um dado de que para cada encarnado que nós temos hoje, existiriam ao menos 3 desencarnados. Isso um dado lá da década de 50. Então nós acreditamos que se hoje no planeta Terra existem 7 bilhões de indivíduos, ao menos 21, 25 bilhões, enfim, de espíritos desencarnados. Aqui, como o nosso irmão César no começo falou, embora tenhamos aqui no número limitado, né, em razão da pandemia, de encarnados aqui presentes, estamos aí em cerca de 30, né? Ou seja, 30 estão conosco aqui no plano espiritual, no mínimo. Então não há como nós negarmos essa realidade, é um fato. Mas, Aline, tem como eu ter consciência de quando eu estou sendo influenciado, em que situações? Porque essa influenciação, Kardec nos deixa muito bem claro, ela pode ser benéfica, mas maléfica, ela pode ser mais ligeira, mas pode ser duradoura. A gente tem condições de descobrir quando que isso acontece? Por que será que é tão difícil a gente conseguir identificar quando um pensamento é nosso, próprio nosso, e quando um pensamento é uma sugestão, seja uma sugestão positiva ou negativa de algum espírito que está ali conosco, talvez ocasionalmente, ou que seja alguém que nos acompanha nessa vida, por bem ou por mal. Às vezes são espíritos que trazemos de questões mal resolvidas de outras vidas, né? E que vem agora ainda cobrar determinadas dívidas, ou simplesmente espíritos benfeitores, nossos amigos espirituais, familiares às vezes que já desencarnados, ou então de outras vidas, que nos querem bem, que nos acompanham, não só o nosso anjo da guarda. Às vezes a gente, quando pensa, espírito benfeitor, a gente pensa, não, nosso anjo da guarda, cada um tem um. Não, a gente tem o nosso anjo da guarda, que pode inclusive ser anjo da guarda de outras pessoas também, às vezes não é só exclusivo nosso, mas nós também temos espíritos familiares, espíritos amigos, que nos acompanham e nos assistem também. Existem espíritos guardiões de ruas, de condomínios, de cidades, de estados do nosso planeta Terra. Quem que é o espírito protetor do nosso planeta Terra? É Jesus. É o governador do nosso planeta. Então nós temos uma constelação aí enorme de espíritos, de várias falanges, de todos os tipos, que estão por aí circulando. E quando que eu vou saber então se aquele pensamento é meu ou não é? Se Deus quisesse que nós tivéssemos clara essa distinção, certamente nós teríamos nascido com essa faculdade. Assim como nós temos a capacidade de distinguir o dia da noite, Ele nos deu a visão para isso. Por que então não é tão clara essa diferenciação? Porque nós não podemos esquecer, meus irmãos, que independente
dessa influência ser positiva ou negativa, a escolha de mantermos ou não aquele pensamento, ou de tomarmos ou não determinada ação, é nossa. A responsabilidade é nossa, sempre. Senão seria fácil dizer, não, mas foi o espírito tal que me influenciou a fazer isso, então estava lá me obsediando, estava lá dizendo para fazer isso ou fazer aquilo, e eu fiz. Não foi culpa minha, não foi culpa sua. É responsabilidade sua, porque você deixou que aquele pensamento entrasse, que aquele pensamento se transformasse numa ação. E depois você responde sim pelas repercussões daqueles seus atos. Ação de causa e efeito, princípio do livre-arbítrio. Se nós tivéssemos claro, isso está na resposta, na questão 462 do Livro dos Espíritos, se nós tivéssemos clara essa distinção, nós tiraríamos o nosso próprio mérito e demérito, nós tiraríamos a nossa responsabilidade. Agora, ok, mas será que não tem condições de eu conseguir distinguir isso? Aquele pensamento para eu saber se aquilo é meu, se aquilo não é meu, se eu estou sendo influenciado. Divaldo, ele nos fala que nesses momentos que nós temos de dúvidas, em que às vezes nós nos encontramos num caminho bifurcado, que a gente não sabe para onde ir, qual decisão tomar, em que está tudo tão difícil, que a gente tem muitas ideias, muitas possibilidades, a gente não sabe o que é certo, o que é errado, como agir, como não agir, a gente está no meio do caos, assim, no meio do furacão, e aí a gente está mais receptível a essas influências, porque nós baixamos a nossa guarda, porque nós não estamos nos vigiando, nós não estamos orando. Justamente isso, a primeira indicação que ele nos dá, orar. Orar de verdade para o seu anjo protetor, para Deus, para Jesus, pedindo realmente para que a gente seja bem instruído, para que a gente possa tomar uma decisão serena, livre de qualquer influenciação, para que a gente possa, negativa, né? Para que a gente possa serenar o nosso coração. E aí, essa questão da oração está muito ligado também ao nosso autoconhecimento, que muitas pessoas, por exemplo, podem alcançar por meio da meditação, por meio das reflexões que a gente faz todo dia à noite quando vai deitar, da gente nos olhar no espelho realmente vendo ali o nosso reflexo cru, aquilo que nós somos, com todos os nossos defeitos e as nossas qualidades. E isso é muito difícil. É muito difícil. Às vezes a gente não quer se autoconhecer, porque a gente tem medo do que pode encontrar. Então é melhor ir deixando. É mais fácil criticar o outro do que olhar para nós mesmos. E quando a gente se conhece de verdade, e isso, gente, é um caminho contínuo, é todo dia. Quando a gente se conhece de verdade, após um momento de oração profunda, Divaldo diz que normalmente, aquele primeiro pensamento que vem é o nosso, é o que provém de nós. Porém, não é como o Livro dos Espíritos nos fala. Isso vai depender também do nosso progresso, da nossa vontade ali de querer nos restabelecer o equilíbrio, de pedir auxílio, porque a distinção não é clara. Se Deus quisesse que nós soubéssemos, nós teríamos vindo aqui com essa faculdade. Sabe aquela sensação que a gente tem de que às vezes tem um encontro entre duas pessoas, um encontro assim inesperado entre duas pessoas que se conheceram. Às vezes a gente acha que é o acaso, né, que aquelas pessoas se encontraram. Ou então
uma inspiração que te leva a ir a determinado lugar, numa determinada hora, e lá acontece uma situação bastante relevante para a sua vida. Ou às vezes quando a gente está num momento muito angustiante, a gente abre esses livrinhos ali, que nem o Gustavo estava, aquele livrinho da coragem, né, Gustavo, do Chico, que tem várias mensagens, do Minuto de Sabedoria, enfim, você abre e vem aquela mensagem que você parecia que assim, não, gente, abriu ali, foi só, pode ter, não tem como, a mensagem era para você. Ou então, quando você tem uma mudança repentina de opinião, que até você mesmo se estranha, que normalmente naquele tipo de situação você age de uma determinada forma, mas de repente, não sei porquê, você tem um comportamento brusco, repentino. Você tem que parar, a gente tem que parar e ver assim, ops, peraí, alguma coisa está errado. Todas essas podem ser formas de influenciação, de intervenção da espiritualidade nas nossas vidas. E são formas, na sua grande maioria, muito sutis, quase que imperceptíveis. Às vezes a gente acha assim, não, porque os espíritos, eles vão se materializar, porque só médium consegue ver espírito, sentir espírito, escutar espírito, porque nananã. Ou a gente que às vezes quer esperar fenômenos miraculosos, como era muito comum no século XIX, justamente na época de Kardec, em que, todo mundo escutou já os fenômenos das mesas girantes e das materializações e papapá. Por que aquilo acontecia antes? Porque era necessário, naquele tempo, para aquela sociedade, naquele contexto em que surge o Espiritismo, como ciência, filosofia e religião, esse tipo de demonstração. Mas hoje, isso não é mais necessário. E a gente não pode se apegar a esse tipo de fenômeno e achar que a influenciação dos espíritos é isso. Não. Ela não é, ela pode ser isso, mas ela é muito mais. E ela se dá de modo muito, muito sutil. Por exemplo, se está no destino, isso são exemplos que o próprio Livro dos Espíritos nos traz. Se está no destino de uma pessoa falecer caindo de uma escada, tá? Estava programado desta forma. Os espíritos podem sugerir a ela que ela suba numa determinada escada e que essa escada se rompa e ela venha cair. Mas a escada já estava podre, já estava corroída por cupins, e ele foi sugerido justamente a subir naquela escada que estava já deteriorada e com o peso da pessoa acabou caindo, a pessoa acabou batendo a cabeça, enfim, e desencarnou. Os espíritos não foram lá e estragaram a escada já estava estragada. Eles simplesmente fizeram a sugestão para que ele subisse ali. A mesma coisa, uma pessoa falecer que estava programado, que ela deveria falecer sendo fulminada por um raio. Já estava previsto que um raio deveria cair numa determinada árvore. Então, os espíritos sugerem aquela pessoa para se abrigar embaixo daquela árvore, que já seria, estando a pessoa ou não embaixo dela, culminada pelo raio. Não é que os espíritos vão lá e dizem para o raio cair naquela árvore, não. Eles influenciam a mente daquele encarnado para que ele se dirija àquele local. Um outro exemplo que o Livro dos Espíritos nos traz é da pessoa que não deveria falecer sendo atingida por uma bala, um projétil. Aí, nesse caso, se ela não deveria, então, os espíritos benfeitores, para auxiliá-la, eles vão inspirá-la para que ela desvie de modo correto da bala, para que, por exemplo, não seja atingida. Ou então, podem ofuscar a vista do atirador para que ele erre o alvo. Agora, a partir do momento que a bala, o projétil, sai da arma, ele vai seguir o seu curso natural.
Não tem como os espíritos derrogarem as leis da natureza. Eles a observam. A mesma coisa, ele não traz isso no livro dos Espíritos, mas a gente pode fazer uma analogia com a pessoa que não é para a pessoa falecer no acidente de trânsito. E ela se envolve no acidente, não tem aqueles casos que a gente às vezes escuta, né, que no mundo estavam 5 pessoas no carro, né, uma faleceu, as outras saíram intactas. Por que aquela uma faleceu, as outras saíram intactas? Porque era para aquela pessoa desencarnar daquele modo, naquele momento, e as outras não. Então, no momento daquele acidente, os espíritos vão sim influenciar e inspirar para que o condutor conduza de um determinado modo, faça uma manobra de um determinado modo para que aquele resultado ocorra. Então, eles interagem conosco de diversas maneiras. E daqui a gente consegue já fazer uma conclusão bem importante, de que, justamente retomando lá no início, para que a influenciação dos espíritos, admitir que existe essa influência nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, admitir essa condição, ela pressupõe necessariamente a existência do espírito, a continuidade do espírito após a morte do seu corpo físico, a conservação do princípio da inteligência fora da matéria. E é justamente aí que vai se dar a interação. É da inteligência, da mente, no caso do desencarnado com o encarnado. É o encontro de duas mentes. E esse encontro se dá em razão do princípio da sintonia mental. Sintonia mental. E a sintonia mental pressupõe um encontro de afinidades. O que isso significa? Que somente ocorrerá essa influenciação se houver afinidade entre o espírito e o encarnado. Afinidade o quê? Intelectual e ou moral. Ou seja, se houver coincidências de conteúdos, de pensamentos e ações. Certamente, um espírito que, quando encarnado, ele drogas, do álcool, do fumo, e quando desencarnado, de tão material que ele ainda se encontra, no estágio ainda muito materialista, ele sente ainda a necessidade, o anseio que ele só consegue suprir realmente com o vício, com aquele vício que ele tinha. Então, ele vai se apegar às pessoas que têm aquela tendência encarnadas, porque eles se aproximam, por exemplo, daquele que bebe, e eles se aproximam tanto e tem uma afinidade tão grande que eles, ao indivíduo ingerir o álcool, ele sente o álcool também, ele sente a ingestão, ele sente o cigarro, ele sente a droga, e daí vira uma simbiose que é muito difícil de se desvencilhar. E isso vale para qualquer coisa, para as nossas más e boas tendências. A gente só vai atrair quais nós tenhamos afinidades de pensamento e de ações. Emmanuel, ele usa nas suas obras uma expressão que eu acho que é que simboliza muito bem toda essa situação, né? Que é a casa mental. Nós temos a nossa casa mental. Nós abrimos a porta da nossa casa, do nosso apartamento aqui, para qualquer pessoa entrar. Vocês abrem, deixam aberto assim, não pode entrar na casa de todo mundo, tá todo mundo bem-vindo. Eu não sei, eu não faço isso. Eu convido para entrar na minha casa quem eu quero, não é verdade? Convido os meus amigos, meus parentes.
alguns parentes, né? Os meus parentes. Eu só convido para entrar na minha casa física aqui quem eu quero. Então, por que eu vou deixar entrar na minha casa mental quem bem quiser? Porque é assim que a gente faz. Se a gente não se vigia, se a gente se deixa levar por essas pequenas, pelas nossas mazelas, os nossos defeitos, aquelas coisas que a gente tem lá dentro, que todo mundo tem, os nossos egoísmos, os nossos orgulhos. Se a gente deixa levar por isso, a gente está deixando a casa, a porta, a janela, está tudo aberto. E qualquer um entra. Nós não podemos deixar isso acontecer. A gente sempre faz uma analogia com a estação de rádio, né? Como nós somos o aparelho de rádio. Hoje em dia até é difícil ter rádio, né? Mas no carro normalmente todo mundo tem, né? Hoje em dia Spotify, Deezer, não sei o quê. Mas no carro a gente tem pelo menos um rádiozinho. Se a gente liga lá na 92.1, a gente sabe que nós estamos sintonizando a Itapema. Se a gente põe lá na 101.7, a gente sabe que vai para Jovem Pan, que toca um outro estilo de música. Nós somos o rádio e a gente tem que saber que se a gente sintoniza naquela frequência, a gente vai estar recebendo determinado tipo de música. É assim que funciona a nossa conexão com os espíritos. Nós temos o domínio do receptor, nós que temos. Como é que é? Como é que fala o botão? Isso, como é que é? Isso aí. Do botãozinho. A gente é que tem o controle, não eles. Não eles. Emmanuel nos diz que a sensação ocorre de modo imperceptível, a ponto de que a expressão dele, nós ingerimos pensamentos a todo instante, sem nem nos darmos conta. Ingerimos, estamos indo, e nós não nos damos conta, e vamos agindo, para bem, para o mal, e eles estão ali, nos observando, conosco. E a gente também é afetado pelas vibrações não somente dos espíritos, mas de paisagens, de locais, de pessoas, de coisas, porque tudo isso gera uma psicosfera que nos influencia, que gera vibrações e nos afetam. Todo mundo já deve ter passado pela situação em que chega numa determinada casa ou num determinado local, enfim, que você entra e você se sente super bem. Assim, nossa, que lugar agradável, dá vontade de ficar aqui. E tem lugares que você entra que, meu Deus do céu, assim, você fica até meio agoniado, não vê a hora de sair. Porque isso tudo, a gente está imerso nesse mar, dessa psicosfera. Então, se a gente nos confiar às impressões alheias de enfermidade, de amargura e nos deixar levar, a gente vai alterar o nosso tônus mental e a gente vai acabar, sim, ficando mais abertos para enfermidades, por exemplo. Assim como o contrário também é verdade. Se nós convivemos com pessoas, espíritos também, dependendo das nossas ações, dos nossos pensamentos, a gente atrai, que são bons, que são pessoas vigorosas, positivas, isso também vai nos influenciar positivamente. É uma troca contínua. Kardec, ele não dedica muito espaço não, essa é outra parte, do que eu vou falar no final. Kardec, na Revista Espírita, ele teve por um período, por alguns anos, ali durante as codificações, ele foi o editor de uma revista espírita na França, mensal, que é bem legal, está disponível em PDF, em português, pela FEB, e que ele explana sobre vários assuntos. E na Revista Espírita de outubro de 1858, ele vai nos salientar, falando sobre essa influenciação, né? Que os espíritos exercem uma influenciação sobre nós,
que pode ser salutar ou perniciosa, como nós já vimos, e que também não precisa ser médio para sentir, o que nós já também conversamos. E ele traz um dado que eu achei muito interessante de compartilhar com vocês. Você tem ideia de qual que é o percentual de ações negativas e pensamentos maus que nós temos e que provém dessa sugestão oculta dos espíritos? Quanto do que nós pensamos e que nós agimos de mal provém de sugestões dos espíritos? Ele nos traz um número: 3/4. 3/4, se eu não estou enganada, eu não sou das áreas da diária de exatos, mas a 75%, né? Isso. Gente, é muita coisa. De cada 4 coisas que a gente pensa de ruim, uma da gente, essas outras 3 são influenciações. Esses são dados que ele nos traz lá na Revista Espírita e que eu acho que vale a nossa reflexão. Tem um caso que é narrado no livro Cartas e Crônicas, psicografada por Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, que ele nos conta o caso do custódio Saquarema. E eu acho interessante trazer aqui esse relato, porque ele realmente demonstra como que essa influenciação espiritual, ela pode ser sutil e disfarçada. O custódio, ele foi um advogado de sucesso, teve muita riqueza durante a vida, enfim, família, bens e tudo mais, e veio a desencarnar. Quando chegou no plano espiritual, ele descobriu que ele estava mais pobre espiritualmente de quando ele havia partido para a encarnação. O que aconteceu? No seu planejamento reencarnatório, todos nós, antes de reencarnarmos, temos uma programação dos principais fatos da nossa vida, não dos mínimos detalhes, tá? Mas assim, por exemplo, da profissão que você vai seguir, se você vai casar, se não vai casar, se vai casar, vai ser com quem, se você vai ter filhos, quem serão seus filhos, enfim, os principais fatos da sua vida. Se você tem uma missão em específico, quais serão as suas principais provas e expiações, linhas gerais. E o custódio tinha a sua. E uma das suas principais tarefas aqui na Terra era se desenvolver espiritualmente na seara do bem, trabalhando para esse fim. Por isso, ele reencarnou num lar espírita. Só que o que aconteceu? Os anos foram passando, ele chegou na adolescência, os pais tentando trazê-lo para casa espírita, para se instruir. Aí não, né? Eu estou na adolescência, tenho que curtir a vida, ainda tem tempo, e deixou. Depois entrou na faculdade, cursou Direito, se formou. Bom, agora já é hora, você já agora consegue, né, poder trabalhar, fazer o bem, a caridade. Não, mas agora eu tenho que, né, ter o meu emprego, me estabelecer financeiramente. Não foi. Depois, não, agora eu tenho que ter a minha família. Depois teve a família, não, porque agora eu tenho os meus filhos. Depois que teve os filhos, não, porque agora eu já estou velho. Agora eu já estou velho. Agora não dá. E assim passou. E o que aconteceu? Ele recebeu influenciação durante toda a vida de espíritos que ele tinha débitos no passado e que sabiam desse planejamento reencarnatório e que não queriam deixá-lo progredir. E foram sutilmente induzindo e o levaram. E agora ele vai ter que planejar uma nova reencarnação para poder reaver tudo isso que ficou para trás, essa oportunidade perdida. Para finalizar, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre os pressentimentos. Os pressentimentos, o Livro dos Espíritos, agora sim, ele não aprofunda muito sobre esse assunto. Kardec nos traz somente 3 questões em todo o livro que fala sobre o pressentimento. Porém, ele vai aprofundar esse tema de modo muito bem
feito na Revista Espírita, essa que eu falei para vocês antes. Para quem quiser ver depois, na Revista Espírita de novembro de 1867 e na introdução da revista de 1868. E o que ele vai nos dizer? Ele vai falar que pressentimento tem que ser entendido para nós dentro do contexto espírita, tá? Dentro do contexto espírita, pressentimento é um sentimento muito sutil, muito tênue, de algo vago que pode vir a acontecer. É um feeling, é uma sensação que a gente tem. A gente não é uma, tipo, premonição, que nem, né, às vezes tem as pessoas, não, eu vi caindo o avião, não sei o quê. Não, pressentimento é uma sensação vaga de algo que vai acontecer. Que pode ser algo qualificado, né? Algo positivo, algo negativo, enfim. E essa sensação que nós temos de que algo vai acontecer, ela pode se dar ou por inspiração de espíritos, normalmente benfeitores, que vêm nos auxiliar, que nos inspiram e nos alertam de alguma maneira para determinada coisa, ou a nossa própria intuição. Essa intuição que ela surge de algum momento, de alguma recordação vaga, de alguma experiência que nós já tivemos fora desse corpo físico, por exemplo, num sonho, num desdobramento, ou mesmo na erraticidade, antes de encarnarmos, justamente, por exemplo, durante essa programação espiritual aí, reencarnatória, em que a gente sabia que, por exemplo, a gente deveria, enfim, né, ir para se dedicar para o estudo, para o bem, fazer o bem, a caridade para os demais, e nós estamos nos afastando disso. Então, nós temos lá no nosso subconsciente, a gente sabe lá dentro desse nosso planejamento. Então a nossa intuição vem de vez em quando e nos fala, não, vai por aquele caminho, aquele. Muito sutil. Então o pressentimento, ele pode tanto vir da inspiração dos espíritos ou da nossa intuição. Percebam, intuição, intuição vem de nós. Inspiração, que nem quando a gente inspira o ar. Quando a gente inspira, o ar vem de fora para dentro. Estamos inspirando, então é algo que vem de fora dos espíritos para nós. E normalmente são espíritos benfeitores tentando aí nos alertar para alguma situação. Meus queridos irmãos, eu espero que a gente possa ir para casa. E nessa noite, espero que pelos próximos dias também refletir um pouquinho sobre os nossos atos, os nossos pensamentos, da responsabilidade que nós temos sobre eles e de que tentemos, na medida do possível, nos conhecer para sabermos o que é nosso e o que não nos pertence. Muito obrigada e boa noite a todos. Amados irmãos, podemos perceber que a nossa irmã Aline estava inspirada. E aproveitando esse banquete que acabamos de receber, que nós ajustemos os nossos rádios para que nós ouçamos músicas boas, notícias boas, como diria o nosso Mestre Jesus, as boas novas. E todas as vezes em que nós desvirtuarmos os nossos pensamentos e que fomos invadidos por pensamentos negativos, que nós paremos, respiremos e realizemos uma prece, assim como nós estamos prestes a fazer. Muito obrigado, Aline, pela sua dedicação, por essa excelente conversa que muito nos agregou e que muito nos faz pensar. E nesse momento, convido mais uma vez os nossos irmãos a sintonizarmos a nossa rádio com o Altíssimo,
agradecendo ao nosso Mestre Jesus por esta oportunidade, ao nosso Deus Pai Criador pela vida, por podermos estar aqui neste momento, nesta casa de luz, podendo aprender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus através da doutrina espírita. Criador de tudo, que a sua benevolência possa nesse momento adentrar aos corações de todos aqueles nossos irmãos menos favorecidos, aqueles nossos irmãozinhos que se encontram na drogadição, na prostituição, em atos violentos, ou até mesmo aqueles que se encontram desesperados à beira de cometer insanidades, ceifar suas próprias vidas. Que eles possam, Pai, sentir neste momento o seu toque, o seu amor infinito e incondicional. Acalenta, ó Pai, o coração de todas aquelas mães que perderam precocemente seus filhos, de todos aqueles que perderam entes queridos de forma violenta e que não souberam ainda entender o porquê de tudo isso. Visita nesse momento, Pai, todos os leitos de hospitais, asilos, manicômios, aqueles irmãos que se encontram nas ruas, sem amparo, sem carinho, sem atenção, sem amor. Por fim, pedimos ao Senhor que visite a todos aqueles nossos que trazemos nos nossos corações, aos nossos pais, quer queiram eles estejam encarnados ou desencarnados, aos nossos filhos, irmãos, sobrinhos, netos, enfim, a toda a nossa família. Vibramos positivamente por eles. Por fim, vibramos a todos os líderes do nosso país, do nosso planeta, quer queiram eles do executivo, do legislativo ou do judiciário, para que eles tenham consciência de que suas decisões sejam benéficas para a nossa população, para todos os nossos irmãos. Agradecemos, Pai, por essa excelente noite e com certeza, ao sairmos daqui, todos aqueles que se aproximarem de nós serão irradiados com essa luz que hoje aqui recebemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, e livra-nos de todo o mal, agora e para todo sempre, pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Aos irmãos que se encontram na internet, então logo finalizando agora a nossa primeira parte, o passe virtual se encontra disponível nas nossas páginas e pedimos para que todos os irmãos que assistiram a nossa palestra também possam visitar o nosso canal no YouTube e divulgar para outros que todas as segundas e quintas-feiras às 20 horas, através da página do nosso Centro Espírita Luz e Caridade, pode ser feito o acompanhamento das nossas palestras doutrinárias. Muito obrigado. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares
fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.